Ei, antes de continuar, aviso rápido. Pra você aí que não sabe guardar o seu dinheiro, você que tá querendo salvar o que você tem da inflação que tá só comendo solta, faz o R. É real caindo, as coisas ficando mais caras, e aí você acha que você tá seguro salvando o seu dinheiro na poupança? Não, rapazinho, você não tá, porque tem só imposto sobre imposto sendo criado. Quando você gastar esse dinheiro, vai sumir tudo. A verdade é que muitas pessoas não sabem nem como acabar cuidando do próprio dinheiro, e muito menos como construir um patrimônio do zero. E existe um caminho pra você que tá zerado, que nunca tem nada no banco, acabar passando pra alguém que tem uns trocos guardados e que também tem alguma coisa investida. 2026 tá aí, tá na hora de você aprender a investir, aprender a cuidar do seu dinheiro e parar de ser esse cara que tá achando que tá salvando alguma coisa enquanto você põe o seu dinheiro no porquinho. Aprenda agora a investir e a cuidar do seu patrimônio. Você vai aprender a ter uma noção básica de investimento. Se você ficou interessado, os links estão na descrição ou no comentário fixado. Eu só falei que eu ia rápido e não precisava nem pular. Vamos pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Amicéis aqui. O Boiceta voltou e tá completamente furioso com o Lucas Pavanato. E eu sei que pode não parecer, tá? Mas eu honestamente gosto muito quando o Boiceta abre a boca pra poder falar alguma coisa. É tão estimulante, pra não dizer outra coisa. E finalmente tamo em ano de eleição, é agora que as coisas vão começar a ficar interessantes. E essa galera vai usar o que eles têm pra poder falar de quem eles não gostam. E teve uma conta no Twitter que postou o seguinte: folheto da campanha de Lucas Pavanato para vereador de São Paulo, 2024. Embaixo tem o folheto das coisas que o Lucas Pavanato é contra, mas já eu toco nisso. O Boiceta foi lá, viu isso daqui, compartilhou e disse: e se a gente lançasse um abaixo-assinado para proibir candidaturas LGBTfóbicas, já que são inconstitucionais e ferem a Lei 7.716 de 1989. E na hora eu fiquei, não pode ser, o Boiceta não ia fazer isso. Mas ele fez, o Boiceta foi lá e fez. E ainda soltou um vídeo falando sobre isso, numa tentativa de acabar combatendo as campanhas políticas, que na visão dele, e que tá sendo alguma coisa ista, alguma coisa fóbica. Ser LGBT no Brasil é resistir todos os dias, mas principalmente em ano de eleição. É, Boiceta, tô sabendo, viu? Nem queira ver como é que tá o índice de violência contra pessoas LGBTs no seu governo do amor. E o motivo do porquê as mesmas pessoas que criticavam tanto esses índices no governo anterior, botando a culpa no presidente, não estão falando quase nada nesse governo de agora? Que curioso. Porque aí a gente vira alvo oficial. Um exemplo disso é que em 2024, nas eleições para vereador, teve um candidato aqui em São Paulo que fez uma campanha completamente voltada para atacar os direitos da população LGBT. Ok, vamos aos fatos. A campanha do Lucas Pavanato virou sim debate em muitos perfis por aí, e acabou virando notícia do tipo: vereador mais votado de São Paulo propõe 3 projetos de lei transfóbicos em 3 dias. E no panfleto estava escrito: proibir trans no esporte feminino, proibir atletas trans de competirem em categoria oposta ao sexo biológico, combate à ideologia de gênero nas escolas, fiscalizar escolas para proibir materiais com ideologias de gênero, proibir trans no banheiro feminino, proibir a utilização de banheiro oposto ao sexo biológico, proibir crianças na parada gay, proteger crianças de ambiente com sexo explícito, não existe criança trans, proibir que hospitais da cidade de São Paulo esterilizem as nossas crianças, a fim de redesignação sexual. Puta, que palavra difícil. Que tudo bem, eu vou ser sincero, é um panfleto um tanto quanto polêmico, pra não dizer no mínimo, mas eu também não posso mentir. Tem muita coisa válida nesse panfleto, pra não dizer aqui que eu não concordo com tudo. Fato é que também a campanha do Lucas Pavanato foi denunciada ao TRE, porque na visão dos frescos, na visão de algumas pessoas que se sentiram atacadas por isso, esse panfleto tornaria a campanha do Lucas Pavanato transfóbica, como se ela estivesse atacando ou excluindo pessoas trans. Candidato a vereador é denunciado ao TRE por transfobia em propaganda eleitoral. Os panfletos distribuídos pela campanha de Lucas Pavanato apresentavam promessas eleitorais de cunho transfóbico, como proibir mulheres trans de utilizar o banheiro feminino, atletas transexuais de disputar competições esportivas a partir de sua identidade de gênero. De acordo com a resolução 23.610 de 2019, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é proibido o uso de propaganda eleitoral que veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade e orientação sexual, identidade de gênero ou contra pessoas com deficiência. No entanto, o TRE de São Paulo analisou o caso e decidiu não retirar o material de circulação, alegando que o candidato estava exercendo a sua liberdade de expressão. E bem, pessoal, resumindo aqui, uma galera acabou reclamando lá em 2024, fizeram a denúncia, fizeram bastante barulho aí por conta da campanha do Lucas Pavanato, e no fim, tudo isso não deu em nada. Então assim, Boiceta, com todo respeito, que choradeira, hein? Vocês foram lá, fizeram denúncia, não deu em nada, o que você tá achando? Que se talvez você vir aqui e acabar repetindo o choro com cara feia, talvez as coisas mudem? Teve um candidato aqui em São Paulo que fez uma campanha completamente voltada para atacar os direitos da população
população LGBT. E se olhar no panfleto dele, dá pra extrair muita coisa ali. Lucas Pavanato não criminaliza ninguém, não retira a existência de ninguém. Você tá aprendendo uma coisa: conflito de direito é completamente diferente de preconceito. Acabar discordando é diferente de você discriminar alguém. E é isso que você e a sua turma não entende. Qualquer A que seja contra qualquer coisa que vocês dizem é tratado como se fosse algo pior do que um crime de guerra. Com propostas tendenciosas e baseadas em mentira. Olha, Boiceta, como eu queria ver você pegando proposta por proposta aqui pra ver argumento por argumento seu. Lá no seu post original, você acaba falando sobre coisas que são inconstitucionais, que ferem a lei e blá blá blá. Só que o problema é que a Constituição brasileira, ela protege pessoas e não ideologias. O primeiro ponto do panfleto são trans no esporte feminino. E já começa que categorias esportivas, elas existem por critérios biológicos e não identitários. Isso se não for levar em consideração outros detalhes e outros critérios, como condição física, peso, altura, idade, hormônio. E minha nossa, né? Por que será que não existe uma luta entre uma mulher trans que pesa 50 quilos, um cara, sei lá, parecido com Bob Sapp, pesando 180? E existem alguns esportes que são obrigatórios que tenham essas categorias esportivas. Você acabar defendendo uma categoria não é você negar uma identidade. E muita atenção no que eu disse, tá? Eu não tô falando que pessoas trans não podem competir. Eu acho que seria foda se tivesse uma categoria só pra pessoas trans. O segundo ponto é ideologia de gênero nas escolas. E eu acho que eu não preciso nem dizer que escola pública não é um laboratório ideológico. Criança não é militante. A educação básica tem que ensinar conteúdo e não militância ou ideologia de gênero. Isso pelo menos partindo do princípio da neutralidade do Estado. Acabar ensinando ideologia de gênero nas escolas atrapalha completamente o direito dos pais na formação moral de seus filhos. E a alfabetização não tem nada a ver com ideologia de gênero. O terceiro ponto é o banheiro feminino. Bem, eu acredito que banheiros são espaços funcionais e sensíveis. Eles não são simbólicos. Essas regras existem para acabar evitando conflito, não para acabar humilhando uma pessoa. E infelizmente para você, Boiceta, o Estado acaba legislando para um conjunto como um todo da sociedade e não para as exceções. Mas isso também não significa que talvez seria muito bacana se tivesse um projeto de lei que deixasse um banheiro específico só para pessoas trans. O quarto ponto são crianças em eventos sexualizados, como paradas LGBT, o que, bem, é um absurdo por si só. Criança não consente, criança não milita, criança não escolhe pauta política. E se você tá achando ruim, tem um estatuto da criança e do adolescente pra você ir lá reclamar. E bem, eu não acho que eu tenho que vir aqui e acabar falando sobre criança trans, né? Já que criança trans é a mesma coisa de gato vegano. Uma criança tá em desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico, e decisões que são completamente irreversíveis na vida dela, como por exemplo, você fazer a transição, isso acaba exigindo uma maturidade absoluta, coisa essa que só é obtida, bom, pelo menos na nossa Constituição, quando a gente acaba atingindo a nossa maioridade. E não existir criança trans não é negar direito, é impedir que decisões irreversíveis venham antes do tempo. E aí depois, com 18 anos pra cima, você faz o que você quiser da sua vida. Esse ponto é claro, é simples, é objetivo. E mesmo tendo sua campanha denunciada pro TRE, não deu em nada. Ele foi eleito em primeiro lugar. É, Boiceta, agora deita sua cabecinha no meu ombro e chora. Se nem o TRE de São Paulo, que é quem cuida disso, falou que não tinha nada de errado, tanto que não ia remover essa candidatura do ar, quem que é você pra vir aqui e acabar falando o contrário? No país onde uma pessoa LGBT é morta a cada 34 horas. Ah, Boiceta, faz o L aí, ué. E eu genuinamente queria saber o que cargas d'água isso daqui tem a ver com o folheto da campanha do Lucas Pavanato. Boiceta, vamos ser honestos aqui. Você tá pegando uma coisa que é um dado sensível no Brasil, que é um país violento por si só, e tá querendo associar a culpa disso ao panfleto de um candidato que você não gosta. É quase como se você estivesse falando que a culpa de tudo isso acontecendo no Brasil é por conta de coisas como esse panfleto aqui. E se esses números que você disse são tão alarmantes assim, uma pessoa LGBT é morta a cada 34 horas. Por que você não vai lá cobrar o seu presidente? Pressiona seus políticos aí pra que tenham penas mais duras, talvez prisão perpétua, ou se não pena de morte. Ah, né? Putz, eu esqueci, a sua turma não gosta muito disso, né? Quer dizer, eles até gostam disso, mas só quando essas penas são aplicadas em quem você não gosta. 2026 é mais um ano de eleições, e eles vão agir novamente com esse recurso, com propostas inconstitucionais e que ferem a Lei 7716 de 1989, mas a gente pode impedir. Finalmente, o plano supremo do Boiceta, que foi lançar um abaixo-assinado... Por isso eu tive a ideia desse abaixo-assinado pra impedir LGBTfobia em campanhas políticas. Porque a política não pode ser baseada no ódio, na exclusão, e sim na busca de melhorias pra população. Ah, Boiceta, qual foi? Me ajuda a te ajudar. Vai, eu gosto de você. A campanha dele já foi denunciada antes. E se você adotar as mesmas coisas que você fez aquela vez, como fazer essas denúncias e blá blá blá, não vai dar em nada. Para de meter o louco. Eu queria muito saber aonde que tá todo esse ódio que eles tanto falam. E é complicado porque não existe uma linha que define exatamente
discute o que é e o que não é uma campanha LGBTfóbica na política. Tudo isso daqui tá sujeito à interpretação. E não é por nada não, mas eu não acho que isso seja uma coisa que o Boyceto ou a turma dele entenda, já que tudo pra essa turma é preconceito. Não importa os argumentos que você use, não importa o quão educado você seja. E eu sinto muito, Boyceta, só que se propor regra acaba virando ódio, então talvez o problema não seja a lei. Talvez o problema seja quem não aceita esses limites. O ódio voltado às pessoas LGBT é só uma distração. O verdadeiro objetivo desses políticos é vender os nossos direitos e enriquecer às nossas custas. É preciso que a justiça eleitoral, tão atacada por esses mesmos que usam nossa existência como cortina de fumaça, seja firme contra a LGBTfobia. A gente quer que o TSE impeça candidaturas LGBTfóbicas. Queremos que projetos de lei inconstitucionais sequer sejam votados no Congresso. Pessoas LGBT estão em todos os lugares e merecem respeito. A gente é muita gente. Boyceta, é aí que tá o ponto. Quem que vai definir o que é e o que não é uma campanha LGBTfóbica? É você? É a sua turma? Porque se for, olha, algo que você tá considerando ser errado, no ano passado o TRE de São Paulo já falou que não é. E aí? Como que a gente resolve isso? Você vai querer ganhar no grito? Você entende onde tá a fonte desse problema? Se depender de você ou da sua turma, qualquer coisa que vá contra essas suas ideias distorcidas, automaticamente vai ser classificado como algo que tem que ser proibido. E é por isso que eu, pelo menos eu, não confio na sua turma. O que essas propostas fazem é simples. Elas estabelecem limites e objetivos. E isso aqui pra você virou simplesmente uma afronta. Eu não sei, eu acho que você tá com medo do vereador mais votado de São Paulo. E assim, eu acho que pra quem luta tanto contra a intolerância, você tá sendo bem intolerante, hein? E bem, pra quem quiser ver o que o Boyceta disse no abaixo-assinado dele, é só você procurar no perfil dele lá no Twitter. Esse era o vídeo de hoje. E claro, dá um like e se inscreve.